Olá, uma boa noite a você. Polícia procura homem que matou arquiteto após um roubo em São Paulo. Presidente do Banco Central vai dar prioridade à compra do Banco Master pelo Banco de Brasília. E os gols da noite pela Libertadores e pela Sul-Americana. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco, eleito o melhor banco para investir. A polícia de São Paulo tenta identificar o criminoso que matou um arquiteto após um assalto na zona oeste da capital paulista. A vítima havia atropelado o assaltante, mas acabou baleada. A Marcela Varasquim é quem traz os detalhes desse crime para a gente. Oi, Marcela, uma boa noite para você. Boa noite para você, Salce. Boa noite a todos. A polícia investiga se o arquiteto Jefferson Dias Aguiar teve a intenção de atropelar o suspeito ou se ele só estava tentando sair do local depois de presenciar o roubo. As imagens mostram o momento em que o homem armado aborda uma mulher. Ele parece digitar algo no celular da vítima e foge pela calçada. Neste momento, o arquiteto passa de carro acompanhado de um amigo e diminui a velocidade. Jefferson segue na direção do criminoso, que é atropelado. Ele levanta, saca a arma e dispara várias vezes contra o motorista. O amigo de Jefferson corre do local. Ele disse na delegacia que, após presenciarem o assalto, foram perseguidos pelo criminoso. Salce. Obrigada, Marcela, pelas informações. A Polícia Civil arquivou o inquérito que investigava a troca de bebês em uma maternidade de Goiás. As duas famílias chegaram a combinar uma espécie de guarda compartilhada. Os pais das crianças estão indignados. Sentimento de revolta, sentimento de insegurança, de não ter amparo. Estou desamparada. As famílias estão desamparadas. Os bebês nasceram em outubro de 2021, nesta maternidade na cidade de Inhumas, a 50 quilômetros de Goiânia. A troca só foi descoberta 3 anos depois, após a separação de um dos casais e a realização de um exame de DNA. De acordo com o relatório policial, os bebês teriam sido trocados depois de serem entregues a uma técnica em enfermagem. O pedido de busca e apreensão e quebra do sigilo de dados da profissional foi negado pela Justiça. No relatório policial constou que as crianças foram identificadas corretamente. Tem fotografias, inclusive, que comprovam isso, embora tenha havido a troca. Não há na legislação brasileira tipificada a conduta de troca de bebês. As famílias entraram na Justiça contra o arquivamento do caso. O crime a gente sabe que aconteceu, né? Essas crianças foram realmente trocadas, se houve ou não identificação, houve falha. A Justiça ainda não decidiu como vai ficar a situação das crianças depois que a troca na maternidade foi confirmada. As famílias não querem destrocar os bebês. Por conta própria, os casais organizaram uma espécie de guarda compartilhada entre eles. Vamos buscar na sexta à tarde, quando todo mundo terminar ali, né, o trabalho, leva para casa e devolve no domingo. Os advogados da maternidade foram procurados, mas não quiseram se pronunciar. Na véspera do governo americano anunciar tarifas de importação a diversos países, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou em Paris que seria estranho os Estados Unidos sobretaxarem os produtos brasileiros, já que o Brasil importa mais do que exporta para o país. O anúncio do governo americano de cobrança de novas taxas para países parceiros comerciais, prometido para esta quarta-feira, dominou as discussões na França. Nos causaria até uma certa estranheza, né, que se o Brasil sofresse algum tipo de retaliação injustificável, uma vez que nós estamos na mesa de negociação desde sempre, né, com aquele país, justamente para que a nossa cooperação seja cada vez mais forte. Fernando Haddad se encontrou com o ministro francês da Economia, Éric Lombardi. Eles falaram sobre o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Oferecer ao mundo pavimentar um caminho que seja uma alternativa que está se desenhando e que não concorre para a prosperidade mundial. Haddad se reuniu também com representantes do setor privado francês.
Segundo o ministro, foram discutidas várias oportunidades de investimento estrangeiro em diferentes áreas da economia brasileira. A expectativa é que essas parcerias se fortaleçam ainda mais após encontro de Lula com o presidente francês Emmanuel Macron, previsto para junho, aqui em Paris. O ministro francês elogiou iniciativas brasileiras como a reforma tributária. A compra do Banco Master pelo BRB, o Banco de Brasília, será uma das prioridades a serem analisadas pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. A Ariane Bittencourt traz as informações para a gente dessa negociação. Ariane, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Nesta semana, Gabriel Galípolo já esteve reunido 2 vezes com representantes das partes envolvidas nesse acordo. O Banco Central acompanha a compra de 58% das ações do Master pelo BRB, anunciada na última sexta-feira. O BC ainda não firmou um entendimento se é a favor ou contra a transação. Pelo acordo anunciado, o BRB deve ficar com 49% das ações ordinárias do Master com direito a voto e 100% das ações preferenciais. Também nessa terça, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um requerimento pedindo mais informações ao presidente do Banco Central a respeito dessa negociação. Salsi. Tá certo, Ariane. Obrigada. Bom descanso para você. Após o anúncio de que o governo quer ampliar a mistura de etanol na gasolina para baixar o custo do combustível, o Jornal da Record ouviu especialistas para saber se a medida pode ou não prejudicar o desempenho dos carros. Uma gasolina com um pouco mais de etanol na composição, será que dá certo? Aumentar a quantidade de álcool ainda vai ficar muito fraca. Se for reduzir o valor e não tiver nenhum impacto no carro, tamo junto. Estudos feitos no Instituto Mauá de Tecnologia em São Caetano do Sul mostraram que a mistura não traz prejuízo para os motores dos veículos. A pesquisa foi realizada a pedido do governo federal, que pretende elevar a proporção de etanol na gasolina comercializada nas bombas de 27% para 30%. Este professor coordenou os testes realizados em 16 carros e 13 motos movidos apenas a gasolina. Ele afirma que os motores funcionaram muito bem. O objetivo desses estudos foi olhar os motores a gasolina. Nós fizemos todos os testes, vimos que as diferenças não são significativas. Foi bem aceita essa nova mistura de 30%. A medida ainda traz benefícios para o meio ambiente. Mais etanol na gasolina pode fazer com que, em um ano, deixem de ser emitidos 1.700.000 toneladas de gases de efeito estufa. É como se a cada 12 meses, 720 mil veículos fossem retirados das ruas. A proposta atende às diretrizes da Lei do Combustível do Futuro, sobre descarbonização da matriz energética brasileira. O Ministério de Minas e Energia recebeu os resultados, já com projeções para a economia do país. Vamos nos livrar das amarras do preço de paridade internacional. O preço da gasolina será o preço da competitividade interna. Antes de chegar ao consumidor, a proposta ainda precisa passar pelo Conselho Nacional de Política Energética. Um homem de origem africana foi preso por receptação no centro de São Paulo. Segundo a polícia, ele é responsável por desbloquear celulares roubados. O africano Mamadi Diaby foi preso num apartamento no centro de São Paulo. De acordo com a investigação, o suspeito desenvolveu uma técnica capaz de desbloquear até mesmo celulares de última geração. Ele recebia os aparelhos roubados para extrair os dados e serem reinicializados. Ele mantinha um laboratório, que era num apartamento no centro, onde ele fazia um monitoramento e ele recebia pessoas que eram previamente indicadas, ele era apresentado. Então, quando os roubadores ou os receptadores tinham um aparelho de alto valor agregado, levavam para ele e ele prestava esse serviço diferenciado. No computador do suspeito nascido em Guiné-Bissau, havia um programa específico para reiniciar qualquer modelo de celular. A polícia acredita que até 100 aparelhos eram desbloqueados por dia. Em seguida, eram revendidos no Brasil e até no exterior. Antes de ser preso,
Mamadi ainda tentou se livrar de algumas evidências. Jogou pela janela do apartamento chips de celulares roubados, que foram recolhidos pela equipe de investigação. Já foi requisitada uma perícia e a gente vai conseguir ter uma plena dimensão do quanto e de quais aparelhos efetivamente que passaram por lá. Mamadi Diaby passou por audiência de custódia e segue preso. Uma ex-gerente de banco foi presa suspeita de fraude financeira. Isso aconteceu em Minas Gerais. Ela prometia aos clientes rendimentos de até 20% ao mês, mas, segundo a polícia, causou um prejuízo de 7 milhões de reais. Este empresário investiu o dinheiro que seria usado na compra de um imóvel. 7 meses depois, tentou sacar o valor, mais de R$1.700.000, mas não conseguiu. O homem prefere não se identificar. Ela começou a meio que fugir, colocou o irmão dela para poder entrar em tratativas comigo. Foi quando a gente entendeu aí que ela realmente ocasionou esse golpe. Esta servidora foi lesada em R$30 mil. Desde abril do ano passado, não consegue mais contato com a assessora. Eu fiquei no pé dela e depois que eu fui descobrir. Ela começou a sumir, começou a não responder mensagens. 11 clientes procuraram a polícia para denunciar a profissional, que oferecia ganhos de até 20%. A mulher de 37 anos foi presa preventivamente por suspeita de operar um esquema fraudulento. Durante as investigações, foram identificadas movimentações de mais de R$12 milhões nas contas dela em apenas 3 anos. Boa parte transferida para o pai e o irmão. A investigação foi concluída e aí descobriu-se que se tratava, na verdade, de um golpe planejado. A mulher é investigada por estelionato e lavagem de dinheiro. O delegado pediu à justiça o bloqueio de quase R$4 milhões das contas. Ela responde aí por 11 crimes de estelionato, no mínimo, até que apareçam outras vítimas, mais as correspondentes lavagens de dinheiro de cada um deles. A defesa da suspeita alega que houve perda financeira nos investimentos, o que teria sido confirmado pela perícia, e que a cliente já firmou mais de 15 acordos com credores. Nós vamos lutar até o último instante aí para entender para onde foi esse dinheiro. Mais de 100 ligações clandestinas de energia elétrica foram identificadas nas ruas do Brás, um dos maiores centros de comércio popular do país. O furto de energia, conhecido como gato, é crime. A quantidade de caixas e relógios de energia expostos e fiações irregulares chama a atenção. Os comerciantes do Brás estão preocupados com o aumento das ligações clandestinas. Eu já vi faíscas saindo de uma caixa. Ninguém se machucou, então foi algo que aconteceu. Os prédios são antigos e a gente fica preocupado que um incêndio possa acontecer. À noite, ambulantes puxam as fiações improvisadas para iluminar as barracas na feira da madrugada. Além do visual e de atrapalhar a passagem, não acho que os clientes entendam o risco que aquilo pode ser, porque é um risco. De acordo com a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, 22 pessoas morreram no ano passado em acidentes com ligações clandestinas. Aqui no Brás, mais de 100 gatos foram identificados nas principais ruas do bairro. A impressão que dá que se tem um monte de relógios e quem paga regularmente que está ali dividindo aqueles custos. Este delegado afirma que por trás dos gatos de energia existe um grande esquema de organização criminosa. No Brás, comerciantes informais pagam para ocupar calçadas e ruas que são públicas. Ele tem que pagar um aluguel por aquele espaço que ele adquiriu, entre aspas, do espaço público, né? Depois ele paga a segurança e paga, por sua vez, o gato de energia elétrica que tem e possibilita a iluminação do local, logicamente furtando energia da concessionária de serviço público aqui da capital. Além dos riscos para a segurança, o gato de luz gera muito prejuízo. Essa conta de todos nós. A nossa conta de energia elétrica, ela é aumentada por conta dos gatos. Então, logicamente, alguém paga essa despesa. Em nota, a Enel afirmou que aguarda o agendamento do poder público e das autoridades de segurança para remover as ligações clandestinas no Brás.
O único brasileiro a vencer nesta noite foi o Fluminense, que conseguiu um bom resultado fora de casa na Sul-Americana, ao derrotar os Once Caldas da Colômbia por 1-0. Na Libertadores, o Fortaleza estreou com uma dura derrota em casa, 3-0 para o Racing da Argentina. E uma bebê recém-nascida foi encontrada por garis que faziam uma limpeza de uma rua na zona norte do Rio de Janeiro. Quem traz os detalhes para a gente agora é o Leonardo Ack. Oi, Léo, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a bebê foi encontrada coberta por uma caixa de papelão. Funcionários da Companhia de Limpeza Urbana do Rio chegaram a pensar que se tratava de uma boneca. Só depois perceberam que era um bebê. A polícia foi chamada e a criança levada para uma maternidade na zona norte do Rio. Ela segue internada e, de acordo com o boletim médico, o estado de saúde é estável. Agora, o caso é investigado pela polícia e acompanhado também pelo Conselho Tutelar. Salsi. Tristeza, hein, Léo? Obrigada pelos detalhes. Consumidores de 9 estados brasileiros vão pagar mais caro pelas compras em sites estrangeiros. O motivo é o aumento da alíquota do ICMS. Hoje a Sônia saiu para escolher roupas novas na loja, mas muitas vezes ela prefere comprar pela internet, nos sites internacionais. Se o preço for bom, eu compro no site. Se não for, eu compro fisicamente. Mas agora muitos brasileiros vão pagar mais caro por produtos importados. O motivo é o aumento do ICMS, um imposto estadual sobre os produtos, nas compras de até $50, o equivalente a cerca de R$280. A autorização para os estados passarem a alíquota de 17% para 20% foi uma decisão do Conselho de Secretários da Fazenda no fim do ano passado, que começou a valer hoje. 10 estados anunciaram a elevação do imposto, entre eles Minas Gerais. Mas hoje o governador do estado desistiu de aplicar a alíquota mais alta. Outros estados também mantiveram a tributação em 17%, todos da região sul, sudeste e centro-oeste. Em todo o país, os produtos importados já tinham ficado mais caros com a chamada taxa das buzinhas, imposto federal de 20% cobrado desde agosto do ano passado. Setores que enfrentam concorrência forte de produtos chineses, como a indústria têxtil, defendem a taxação maior. Os negócios aqui dentro do Brasil têm que cumprir uma série de regras e leis. Então, isso sim traz essa igualdade, a igualdade traz expectativas de maior competitividade e maior geração de empregos, seja na indústria, seja no varejo. Esta advogada tributarista diz que outra forma de equilibrar a concorrência é baixar os impostos dos produtos nacionais. Reduzindo a carga interna, eu acredito que incentivaria muito mais investimento, seria uma forma até de incentivar o próprio crescimento do país, porque você está contribuindo para uma melhora de investimento. E o consumidor não gosta de pagar mais caro. O ideal para o consumidor é uma mercadoria mais barata. Ele pode comprar no site, ele pode comprar fisicamente, mas sempre levando em consideração um preço bom, né? O senador Rodrigo Pacheco lançou agora à noite o livro A Reforma do Código Civil. A obra, organizada pelo ex-presidente do Senado, é uma coletânea de análises e reflexões elaboradas por uma comissão de juristas responsável pelo anteprojeto de atualização do Código Civil brasileiro. São 45 autores. O texto conta com mais de 800 artigos atualizados e 300 novos. Rodrigo Pacheco é o autor do projeto de lei que propõe a atualização do Código Civil. O texto deve ser analisado por uma comissão do Senado ainda este ano. O direito civil é o que disciplina a vida do cidadão desde quando ele nasce até o momento que ele morre. Esse é um trabalho que será feito, repito, por esta Casa Legislativa, que representa o povo brasileiro e que terá condição de amadurecer cada um dos conceitos ali contidos que visam, repito, uma atualização a uma evolução comportamental significativa, perceptível, real, de comportamento da sociedade de um modo geral e que precisa, naturalmente, da atualização do direito civil brasileiro.
A introdução do livro é do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, que presidiu a comissão. Eu tenho certeza que o parlamento agora vai poder, com amplitude, com serenidade, debater. Eu acredito que isso tome um tempo, mas não tanto tempo, justamente porque a vida moderna requer essa atualização. Então eu acho que o parlamento vai produzir uma obra, primeiro no Senado e depois na Câmara, uma obra à altura da sociedade brasileira. Uma feira em São Paulo mostra as inovações tecnológicas para as transações financeiras. Este software transforma o celular em cardápio e possibilita a compra imediata. O Pix por aproximação já é realidade e cada vez mais popular. A grande vantagem do Pix por aproximação é que a gente está disponibilizando ele dentro da carteira digital do telefone do usuário e ele não precisa mais levar o aplicativo do banco. O objetivo aqui não é só trazer facilidade. A ideia também é dar soluções de segurança. No ano passado, houve mais de 11 milhões e 500 mil tentativas de fraude no ambiente virtual. A Andresa é gerente de uma empresa de tecnologia com sede em Israel. Ela fala da importância da coleta de dados para evitar as fraudes nos pagamentos. Aquele endereço que tem cada dispositivo, cada computador, cada celular, a gente identifica esse tipo de padrões suspeitos para conseguir evitar prejuízo. Outra novidade é esta aqui. O cartão de crédito ou de débito está na palma da mão. Sensores conseguem ler as linhas e veias únicas de cada pessoa. A tecnologia já é usada em países como Uruguai, Estados Unidos, Canadá e França. No Brasil, a expectativa é que comece a funcionar já no ano que vem. Selecionou o método de pagamento, é igualzinho, sempre uma compra que ele realizou com o cartão. E no momento do pagamento, em vez de ele apresentar um cartão, ele aproxima a sua palma da mão do dispositivo. Aquele consumidor é identificado e toda a transação é realizada com a mesma camada de segurança, com a mesma velocidade, com o mesmo conforto hoje que ele teria pagando com o cartão. Mesmo com a ajuda da tecnologia, bom senso ainda é um grande aliado para evitar fraudes. A grande maioria dos golpes hoje que a gente acompanha, que a gente tem visto, são golpes sociais. Golpes tecnológicos são muito mais difíceis, muito mais complexos. Existe um certo nível de investimento que é muito difícil de se ter. Um estudo revelou que o uso de telas na cama está ligado à insônia e à má qualidade do sono. O estudo descobriu o tempo de tela na cama que pode prejudicar o sono. 1 hora de exposição chega a aumentar o risco de insônia em 59%. Também é tempo suficiente para fazer a pessoa acordar 24 minutos antes do previsto. A pesquisa ouviu mais de 45 mil adultos entre 18 e 28 anos. Para os especialistas, não importa a atividade, se é trabalho ou lazer. A qualidade do sono é prejudicada da mesma forma. A recomendação é desligar o telefone ou o computador de 30 minutos a 1 hora antes de dormir. E não é só porque ficamos atentos com o que acontece na tela que perdemos o sono. Outro problema é causado pela intensidade da luz e pelo tempo que ficamos expostos. A gente sabe que a luz azul ali, né, que é a luz que é emitida por esses aparelhos, eles podem inibir a produção da melatonina, que é um dos hormônios do sono, porque a gente precisa da produção da melatonina, e essa produção da melatonina depende de uma ausência de luz ou uma redução desse estímulo luminoso. Então, se você está com o celular no rosto, né, o tempo todo ali, aquilo ali vai interferir de forma negativa, sem dúvida, na qualidade do sono. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a insônia afeta 45% da população mundial. A falta de sono pode prejudicar as atividades durante o dia e contribuir significativamente para o desenvolvimento de problemas de saúde mental. Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma boa noite para você. Cuide-se. Tchau.